texto que ora nós acabamos de ler conta-nos um momento histórico que Noé viveu nos dias do dilúvio. É do conhecimento de todos que Deus decidiu acabar com a humanidade, porque o pecado estava demais. E Deus então avisa a Noé e diz a Noé: faz para mim uma arca. Você vai fazer uma arca de tal altura, conforme os compartimentos que eu vou te passar, e betuma essa arca por fora, para que ela fique resistente, bem resistente. E a Bíblia Sagrada diz que Noé obedece a Deus. E Noé, segundo a história, é o primeiro pregador de arrependimento. Porque quando as pessoas veem Noé construindo uma embarcação gigantesca, as pessoas ficam assustadas. Sabe por quê? Nunca havia caído um pingo de água do céu. Nunca houve manifestações de chuva na terra nos dias em que Noé construíra a arca. Se alguém ver alguém próximo ao lago Paranoá construindo um barco, vai achar super normal. Se alguém ver alguém próximo ao rio São Francisco, ao rio Araguaia, qualquer outro rio, até mesmo do mar, construindo um barco, vai achar super normal. Agora imagine alguém passar a construir um barco em época que não havia de maneira nenhuma manifestação de ajuntamento de água. Então o que acontece? Noé está construindo um barco, está todo mundo olhando: esse velho é louco, esse homem é maluco da cabeça. E Noé está dizendo: arrependam-se, terra, porque Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai acabar com a raça humana. Provavelmente eles olhavam para Noé e diziam: esse velho realmente é maluco, não tem noção, olha o tamanho do barco que ele está fazendo. Mas de repente Deus abre as comportas do céu, e Deus abre as comportas do abismo. Começa a cair água de cima para baixo e começa a jorrar água de baixo para cima. Durante 40 dias isso acontece. A terra é inundada de água, a ponto que a Bíblia diz que toda a terra fora coberta pelas águas. As pessoas morreram. Aí a Bíblia diz que Deus se lembra de Noé e cessa a chuva. Passa-se alguns dias. No 7º mês daquele ano, a Bíblia diz que a arca, ela para ali no Monte Ararat. Noé vai fazer algumas provas para saber se há lugar na superfície da terra que a água já baixou de vez. A Bíblia diz que Noé pega primeiramente um corvo e solta. E a Bíblia diz que esse corvo vai e fica indo e voltando até que as águas se secam. Detalhe: esse corvo não entra novamente na arca. Ele fica indo e voltando até que as águas se secam. Passa-se alguns dias, Noé pega uma pomba e solta. A pomba vai, não encontra pouso e volta. A Bíblia diz que Noé pega a pomba com a mão e coloca dentro da arca. O corvo não entra novamente dentro da arca. Ele fica indo e voltando até que as águas se secam. A pomba não, quando ela volta, Noé pega ela e põe de volta dentro da arca. A Bíblia diz que passam-se 7 dias, Noé novamente solta a pomba pela manhã. Ela vai, pastor Daniel, só que agora ela encontra pouso. Ela pousa e fica lá o dia todinho. Quando é pela tarde, ela volta. E sendo bem inteligente, ela traz consigo no bico um galho de oliveira. Noé pega a pomba novamente, coloca dentro da arca.
Passando-se mais 7 dias, Noé solta a pomba de novo, e a Bíblia diz que ela vai e não volta mais, ela fica por lá mesmo. Nós sabemos que a pomba, ela representa aqui o Espírito Santo de Deus. Esse corvo representa a figura do diabo. Ele disse em seu coração: elevarei o meu trono até que fique maior do que o do próprio Deus. Fazendo isto, quando ele pensa em seu coração ser maior do que Deus, ele é expulso do céu. Aleluia. Jesus, quando falava em seu sermão acerca do orgulho, Laisla, ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O diabo é expulso do céu. Uma vez que ele sai do céu, ele não volta mais. Isso me chama a atenção no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 7. Quando há uma reunião entre os filhos de Deus, ali Satanás se aproxima. Deus olha e fala: Satanás, de onde tu vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o diabo não entra mais no céu, ele fica rodeando a terra e passeando por ela, igual o corvo. Uma vez que o corvo saiu da arca, ele foi e ficou indo e voltando, arrodeando, mas entrar dentro da arca não entrou. Assim o diabo também não entra dentro do céu nunca mais. Ele foi expulso de lá e já era. Porém, aqui nós vemos 3 vezes Noé soltando a pomba, e eu entendo aqui 3 ações do Espírito Santo de Deus. A primeira ação, ele solta a pomba, ela vai, não encontra pouso e volta, e Noé pega ela e põe dentro da arca. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não pousava, ele vinha, enchia um profeta de Deus, como Jaziel, ele ia para o meio do arraial e profetizava, e o Espírito saía. Ele enchia Sansão, ele pegava uma queixada e matava 1000, e o Espírito saía. Ele enchia um profeta de Deus, ele fazia algum feito grande e o Espírito voltava para o céu. Ou seja, ele não pousava sobre a terra, ele voltava para o céu. É a ação do Espírito Santo no primeiro voo aqui da pomba, que ela vai e não encontra pouso e volta. Mas a Bíblia diz que passados 7 dias, Noé solta a pomba de novo. E quando Noé solta a pomba, ela vai, só que agora ela pousa, e pela tarde ela volta trazendo no bico um galho de oliveira. Eu vejo aqui a ação do Espírito Santo quando João Batista estava batizando o pastor Daniel. Ele olhava para os fariseus e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem tiver 2 roupas, dê uma para quem não tem nenhuma. Quem tiver 2 coisas de vida, que reparte. Ele ensina. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de amor, de caridade, de bondade para com o próximo. E ali João ia batizando ali, raça de cobras, ia batizando, até que Jesus chega. Quando Jesus chega, João para e diz: eis aí o Cordeiro que arranca o pecado do mundo. Aleluias. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus vem para ser batizado por João. E João olha e diz: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus diz: importa que em mim se cumpra toda a Escritura. Aí a Bíblia agora vai dizer que Jesus é batizado. Quando Jesus desce as águas, que ele sobe, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre a cabeça
cabeça de Jesus Cristo. Agora a pomba, como no segundo voo encontrou pouso, aqui também ela encontra pouso, pousa em Jesus. O Espírito leva Jesus para o deserto, e no deserto Jesus é tentado. Depois que Jesus é tentado, a Bíblia diz que desce anjo e serve a ele. Jesus não te coloca no deserto para te matar, Jesus não te coloca no deserto para tu morrer, Jesus não te coloca no deserto, aleluia, para você desanimar. Jesus te coloca no deserto para te provar, para melhorar o teu coração. E quando você consegue vencer no deserto, o céu se abre, e se preciso, o anjo desce para te servir. Eita glória! Quer ver? Quando nós falamos com Deus, eu quero unção, te prepara para enfrentar deserto. Deus abre o céu, te prepara para enfrentar deserto. Deus abre, rasga o céu, papai, faz alguma coisa, eu quero ver o céu aberto diante de mim. Ele vai te pôr no deserto. Aí muita gente não entende, na hora que o deserto chega, a prova perto, a porta de emprego fecha, o marido atribula, a esposa atribula, o filho atribula, a coisa fica feia, o negócio aí, a pessoa que faz? Para de ir para o culto, para de ir para a igreja. Não, entenda, o deserto, aleluia, é onde a gente vai ser tentado ao máximo, mas Deus não vai deixar você ser tentado mais do que você tu suporta. Pode ter certeza, fica nesse deserto, doendo, ai, mas glória a Deus. Ai, tá doendo, mas aleluia. Ai, tá doendo, mas é forte, Jesus. Porque, aleluia, depois que venceu o diabo no deserto, irmão, pode ter certeza que o céu vai rachar pelo meio e a glória vai descer. E Deus, se preciso responder com fogo, Ele responde. Se precisa enviar corvo, Ele envia. Se precisa abrir mar, Ele abre. Se precisa tirar água da rocha, Ele tira. Se precisa maná cair do céu, Ele manda. Se aleluia. Jesus é conduzido ao deserto. Jesus, enquanto está aqui, Ele está com o Espírito Santo sobre Ele. Sério, pregador, sério. Lembra quando Ele entra no templo? Os fariseus estão lá tudo doido para saber o que Ele vai pregar. Sabe qual é a mensagem de Cristo? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Aleluias. Ele para e diz: hoje essa escritura se cumpre. Os fariseus ficam tudo doido, atribulado. Ele diz blasfema, mas não, ele estava com o Espírito Santo pousado sobre ele. Mas a Bíblia diz que Jesus vai à cruz, e na cruz ele morre, mas ao terceiro dia está escrito que o Espírito Santo vivificou a Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo ressuscita Jesus no terceiro dia. Ele fica aqui 40 dias ainda, e de repente o Espírito Santo leva Jesus de volta para o céu. Ele sobe ao céu e leva Jesus. Aí o escritor aos Romanos, ele vai dizer que nós éramos como um zambujeiro, aleluia, porém ele foi enxertado na oliveira. Quem é a oliveira verdadeira, se não é Cristo? Aleluia. Então quando o Espírito volta, agora o que ele está trazendo? Oliveira verdadeira. Ele está conduzindo Jesus ao céu. Mas a Bíblia diz que Noé ainda solta a pomba pela terceira vez, e quando ela vai pela terceira vez, ela não volta. E essa é a ação do Espírito Santo no dia em que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2 estavam reunidos, quando de repente veio um ventimento impetuoso, começou a encher a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre a cabeça de todos. E o Espírito não voltou. Ele está aqui. No dia de Pentecostes acontece algo extraordinário. Por que, pregador Gabriel? Porque estão todos reunidos, aproximadamente 500 pessoas.
foram ao cenáculo no primeiro dia, não aconteceu nada. No segundo dia, não aconteceu nada. No terceiro dia, não aconteceu nada. E olha que a expectativa provavelmente estava para o terceiro dia, porque um dia em nome do Pai, um dia em nome do Filho e outro dia em nome do Espírito Santo. Essa é meio que a lógica. Mas no terceiro dia não acontece nada. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Então a expectativa, provavelmente eles amanheceram no terceiro dia cantando: vem Espírito, vem derrama sobre cada coração, pois o crente que mas não aconteceu nada. Aí provavelmente uns olhou para os outros e diz: olha, eu sei qual dia vai ser. No 7. No 7. Mas por que tu acha que é no 7? Porque o 7 é o número de Deus. Como assim número de Deus? É só olhar para a história da Bíblia Sagrada, que a gente vai ver o 7 com uma influência terrível. Durante 6 dias Jesus construiu tudo, no 7º descansou. Caim matou Abel, filho da aliança que nasceu, se chamava 7. A Bíblia diz que no 7º mês a arca parou no Monte Ararat. A Bíblia Sagrada diz que Elias disse a Obadias: vá lá e diga que Acabe, diga para Acabe que vai cair chuva sobre a terra. Aí ele foi orar com o moço, ele está orando e mandou o moço subir no cume do monte. O moço foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª ele voltou dizendo: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Gideão durante 7 dias arrodeou Jericó. No 7º dia eles deram 7 voltas, e na 7ª volta as muralhas caíram por terra. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que no céu tem 7 castiçais de ouro. A Bíblia diz que no céu tem 7 tochas de fogo que representam 7 Espíritos de Deus. A Bíblia diz que Deus tem 7 par de olhos que estão sobre toda a terra, vendo tudo e todos. A Bíblia fala das 7 igrejas da Ásia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, das 7 trombetas, dos 7 trovões, das 7 taças da ira de Deus. A Bíblia fala tanta coisa de 7, então provavelmente a expectativa fica para o dia de número 7. No dia de número 7, eles, aleluia, chegam, aleluia, ao amanhecer e começa: será que é hoje, hein, Pedro? Eu acredito que sim, Tiago, não sei não, hein? Não estou crendo muito não, mas vai que seja hoje. Aleluia, então vamos orar, vamos começar a orar, vamos cantar, vamos. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E foram orando. Aí eu acredito que um ministro de louvor assim, igual o Lucas Christopher, estava por lá e disse assim: não, deixa eu cantar uma legal aqui, que aí se eu cantar vai descer. O que é que tu vai cantar? Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Mas acaba o 7º dia, não acontece nada. Algumas pessoas começam a se retirar. Provavelmente alguém diz: olha, é 40. 40, não vem no 7, pode esperar que é 40. Aí alguns: não vou ficar 40 dias aqui não. Por que você acha que é 40? Moisés ficou 40 dias no monte. Deus deu as tábuas da lei para ele. Jesus ficou 40 dias no deserto. Após a ressurreição ele ficou 40 dias conosco. É 40. Não tem como não. Ele jejuou durante 40 dias no deserto. É 40. Aí alguns: não, eu não posso ficar não. Algumas mulheres: eu tenho que fazer comida para meu marido. Outros: eu tenho que voltar para minha empresa, senão vai quebrar. E foi se retirando. Mas tinha uns que diziam: daqui eu não saio. Enquanto eu não viver a promessa, eu não arredo meu pé daqui. A ordem dele foi para ficar. Se ele mandou ficar, é mais importante o Espírito Santo do que a empresa. É mais importante o Espírito Santo do que fazer comida em casa. É mais importante. Depois eu vou fazer comida até umas horas para o meu marido. Mas por enquanto eu não for cheia do Espírito Santo, enquanto eu não for cheio da glória, eu não arredo o pé daqui. Aí provavelmente a expectativa ficou pro dia de número 40. Aí no dia de número 10 ele acorda: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus, pelo sangue, comprado com sangue de Cristo. Aí oraram, fizeram oração.
Vamos sentar. Eu acredito que a expectativa deles não estava no dia de número 10, porque estava tudo sentado, 9 horas da manhã. Foi a consagração mais rápida que existiu ali, porque você vai no Nordeste para você ver o ciclo de oração no Nordeste, começa 9 horas da manhã, termina meio-dia, quando não emenda com culto à noite. Aqui em Brasília que o povo tem meio preguiça de orar, mas você sai aí pro Nordeste, aí, pros interiores, você vê o povo ora demais, irmão. O joelho das irmãs, tudo, aquelas marconas roxas. Um dia, o saudoso irmão Vital, pense num velhão bruto, irmão Vital lá de Govelândia, Goiás. Ele partiu pro Senhor esse ano. Pense num velho bruto. Ele é tão bruto que um dia estava no monte orando com os irmãos, a irmã foi arrebatada, o profeta disse, ela vai ficar 30 minutos aí. Ele pegou o relógio, contou os 30 minutos, irmão. O velho era terrível. Primeira vez que eu fui pregar lá, aí eu tenho mania de querer cantar de vez em quando, era um culto ao ar livre, eu peguei e comecei a cantar. Hoje alguém falou teu nome para mim. Eu peguei e cantei outro hino. Um dia tudo irá fim. Aí depois eu preguei a palavra. Quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse: quando o negrinho pegou o violão, eu pensei, vixe, não tem palavra. Mas o negrinho me surpreendeu. Aí eu falei assim, meu Deus. Ele era engraçado. Ele olhou para um amigo meu e disse assim: irmão Pablo, quando tu se converter, tu vai ser uma bênção. Pensei, ele dizia na lata, pensa num velho assim. Aí onde ele me pegou de canto e disse assim: irmão Gabriel, quantas horas tu já passou de joelho? Eu fiquei tão empolgado, irmão, para dar resposta para ele, porque uma vez, minha mãe é prova disso, eu orei de meia-noite até 8 horas da manhã de joelho. Eu fiquei 8 horas de joelho. Minha mãe fala: menino, como é que tu consegue falar tanto com Deus? De onde tu tira? Eu falei: mãe, é tão bom que o que a gente está falando com Deus está valendo. Seja lá o que for, mas é bom demais orar. Aí eu enchi a boca e falei: irmão Vital, eu já fiquei 8 horas de joelho. E o senhor? Ele disse: nós já ficamos 18 horas de joelho. Eu olhei para ele assim, se tivesse um buraco ali, eu tinha entrado dentro. Eu falei: meu Deus, um senhor desse. Ele orava todos os dias de meia-noite às 5 da manhã, irmão. Pense numa vida intensa de oração. Você encontra isso nesses interior. Mas aqui em Brasília tem uns crentes de oração também. Aqui mesmo tem uns aqui de oração, eu sei disso. Mas aquele dia a consagração terminou rápido. Aí todo mundo sentou. E aí, Tiago? Pois é, será que vem? E aí, Tomé? Rapaz, eu não estou crendo ainda que vai vir, mas vai que vem. Aí, irmão, aleluia, oh glória. Eu amo, assim, quando o ambiente tá de um jeito, foi dito aqui pelo Lucas Cristo, eu vou só repetir, de um jeito que parece que tá repetindo os dias que passou. Parece que o culto vai ser só mais uns louvores, mais uma canção, mais uma coisa normal, mais uma palavra simples, e não vai acontecer nada demais, nada de absurdo, nada de extraordinário. Mas aí a Bíblia diz: e de repente, eu amo essa palavra, de repente, sabe? A gente não está esperando, e de repente Jesus restaura um casamento, de repente Jesus cura alguém, de repente alguém vomita um câncer, de repente uma macumba é desfeita, de repente alguém é batizado com o Espírito Santo, de repente alguém, aleluia, recebe aquela porta que estava esperando, de repente uma ligação de vitória chega, de repente um Pix aí de 20 mil é transferido para tua conta, de repente algo extraordinário acontece, de repente Jesus te sara, de repente Jesus te renova, de repente de repente a atmosfera do culto que estava frio diferencia-se e a glória começa a descer, de repente, aleluia, louvado seja Deus, tumores são expelidos, de repente caroço desaparece, de repente o Covid vai embora da nação brasileira, de repente Deus entra em ação na terra, de repente Deus reaviva a igreja, de repente dá labara choraca. Quem acredita num de repente de Deus, de repente o céu pode se abrir aqui e a glória descer e encher a casa. Aí eles estão parados, de repente vem um vento. Pedro, olha o que é isso, o que é isso?
de repente começa a ver línguas repartidas como que de fogo, e começa a pousar sobre a cabeça de cada um, de cada um, de cada um, de cada um. Fecha os olhos, fecha os olhos. Deus, eu te peço agora, Pai, que a tua presença comece a pousar sobre a cabeça de cada um aqui agora, que cada um seja tocado pelo teu poder, que cada um seja abençoado pelo céu agora, que de repente algo sobrenatural aconteça na vida de alguém. Quem acredita e recebe, abre a boca e dá glória a Deus. Aí eles veem línguas repartidas como que de fogo. E eu estou indignado com uma turma que está falando que as línguas estranhas que nós falamos não tem na Bíblia. Só que eu vou te mostrar na Bíblia de forma bem clara e simples, e espero que você seja humilde para ouvir isso, que as línguas que nós falamos, elas estão na Bíblia, sim. Eu vou mostrar de forma bem clara, expositiva e simples. Primeiro, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Ninguém no dia da Torre de Babel viu línguas repartidas como que de fogo. Não, ninguém. Deus simplesmente desceu e confundiu a língua de todo mundo, criando assim as nações. Português, espanhol, foram línguas idiomáticas que são normais, que qualquer um aprende estudando. Mas língua repartida como que de fogo, ninguém aprende estudando. Há pregador, mas no livro de Atos 2, a Bíblia diz que cada um falava em sua própria língua das grandezas de Deus. Sim, no momento do dia de Pentecostes, que eles saem para fora, eles falaram de fato inglês, espanhol, partos, medos, elamitas, línguas idiomáticas, hebraico, aramaico. Sim, falaram ali pela necessidade dos povos que tinham ali. Ou seja, eles foram tomados de variedades de línguas. As variedades de línguas faz com que o crente fale tanto línguas idiomáticas como as línguas que nós chamamos de línguas estranhas, que são as línguas que os cristãos falam, que se intitulam como eu, cristãos pentecostal, que esses homens estão falando aí, que não tem na Bíblia. Mas eu vou te mostrar na Bíblia que essas línguas existem sim. Em Atos 19, capítulo de número 6, versículo de número 7. Olha só, eu vou mostrar claramente aqui na Bíblia. Eu vou até abrir a Bíblia aqui, para mim não falar demais. Se é para provar, vamos provar na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 6. Olha aqui o que está escrito. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Entenda comigo, Paulo agora está em Éfeso. Ele encontra 12 varões, está só Paulo e os 12. Paulo pergunta a eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem ainda sabemos o que é o Espírito Santo. Em que vocês são batizados? No batismo de João. Dobrem o joelho aí. Dobraram o joelho. Paulo impõe as mãos sobre a cabeça deles, e eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Se as línguas, como vocês defendem aí, meus amigos, fossem idiomáticas, não havia necessidade alguma de eles falarem em línguas, porque havia 12 homens ali que falavam a mesma língua. Então não havia necessidade nenhuma. Segundo,
Olha só, Atos 10, 46. Olha só o que está escrito. É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Atos 10, 46. Olha o que está escrito. 46. Porque os ouviam falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Olha, vamos ler aqui do versículo 44 para ficar mais gostoso a explicação. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncidão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas estranhas e a glorificar a Deus. Aqui eu não só defendo as línguas estranhas, como defendo uma forma de culto, porque as pessoas usam o texto lá de Coríntios para dizer que os crentes não podem ficar falando línguas estranhas durante o culto. Sim, não pode ficar falando para atrapalhar o culto, para fazer bagunça no culto, desordem no culto. Agora entenda, Pedro ainda estava no meio da pregação quando a glória desceu e eles começaram a falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Eles falavam línguas estranhas e glorificavam a Deus. Me diga uma coisa: se o Espírito Santo não está sobre nós, os que se intitulamos pentecostal, me mostre essa manifestação no meio de vocês. Não existe. Vocês só vão falar em outras línguas se forem por silk, se forem por CCAE. A gente não. A gente se enche de Deus e fala em mistério e ainda glorifica a Deus. Aleluia! Isso aqui é bíblico ou não é? Falavam em línguas e glorificavam a Deus. Onde é que você já viu isso? Se não nos cultos pentecostais. Não existe em lugar nenhum. Então é bíblico. E outra, se os demais dons todos foram sobrenaturais, olha só, os dons de curar, orar, impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, é uma coisa sobrenatural que os médicos não entendem. Os dons de maravilha, orar e uma pessoa sem braço, o braço crescer. Aconteceu outra coisa sobrenatural. É sobrenatural. Se os dons de discernir espírito é uma coisa sobrenatural, se o dom de profetizar, que traz a revelação daquilo que está oculto e escondido, é uma coisa sobrenatural, se o dom de discernir o Espírito Santo, Moriá, é uma coisa sobrenatural, porque só o dom de línguas vai ser natural. Eu posso fazer um curso no Silk, no CCAE e aprender a falar outro idioma. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a curar alguém. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a discernir espírito. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a fazer qualquer outro tipo de coisa dos outros dons, porque só o dom de línguas é uma coisa natural. Não é. Aleluias. E você que é pentecostal, ouviu uma mensagem do reverendo não sei das quantas, que é contra as línguas estranhas. Para de ouvir isso. Fale em línguas estranhas, porque a Bíblia diz que aquele que fala com Deus em espírito, ele fala mistérios e edifica a si mesmo. Então adore a Deus, fale em línguas estranhas, porque isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, falaram línguas. Quando Pedro pregava, o Espírito desceu, falaram em línguas. Quando Paulo botou a mão na cabeça dos 12 e eles foram cheios, falaram em línguas. Então não venha me impedir de falar em língua. Eu falo em língua e ainda falo das grandezas de Deus, porque isso é bíblico. Agora vá contra a Bíblia, meu filho. Espero que você pense no assunto. Mas olha só, não é disso que eu quero falar aqui. No dia de Pentecostes, irmão, oh glória, estava ali 120 pessoas vivendo a promessa.
Só que mais de 500 receberam a promessa. Você decide permanecer para viver a promessa ou parar no meio do caminho, retroceder no meio do caminho. Quando eu comecei a pregar o evangelho, não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu vou dizer aqui, eu comecei espelhado no pastor Marcos Feliciano. Eu usava até um suspensóriozinho. Comigo, milhares e milhares e milhares de jovens no Brasil começaram a pregar espelhados no pastor Marcos Feliciano. Aonde eu ia, um estava usando suspensório, outro dava karatê. Eu cansei de ver pregador, irmão, falando: onde houver um demônio no raio de 5 quilômetros, que bate em retirada, né? E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. É o que mais a gente via pregador, tudo espelhado no Marco Feliciano. E eu via gente: para de imitar o pregador, para de imitar. Aí hoje eu fico triste, sabe por quê? Porque eu encontro jovens imitando o Jean Williams, eu encontro jovens imitando o Neymar, imitando o Messi. Eu não vejo mais jovens imitando pastores. Mas que Deus levante uma geração que se espelhe em homem de Deus, porque uma hora Deus vai dar estrutura para pregar do jeito que Deus dá. Porque no céu tem, irmão, no céu não acaba. Eu disse à minha esposa hoje, ainda hoje, eu meditando na Bíblia, eu estava tão feliz assim. Eu falei: amor, se eu começasse a pregar hoje 3 vezes por dia, até o dia que eu morrer, ainda tinha muito mais mensagem aqui dentro da Bíblia, diferente das que eu preguei durante esse tempo todinho. Pense numa fonte inesgotável, Lucas. Pense numa fonte que não seca. Olha o tanto de louvores que já tiraram daqui. Pode esperar, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, o tanto de louvor que ainda vai ser tirado daqui. Olha o tanto de pregação que já foi tirada daqui. Aleluia. Então comece a examinar as escrituras, porque Deus vai abrir o céu. Um dos dons é o dom da palavra. O dom da palavra é dado a quem é cheio do Espírito Santo. O dom da sabedoria, o dom da ciência. Irmãos, eu vou orar a Deus nesta noite, que assim como no dia de Pentecoste, eu creio que o Espírito Santo veio e Ele ainda está conosco. Ele não voltou, Ele se faz presente. E se Ele se faz presente, os dons ainda estão em atualização, estão atuando em nosso meio. É isso aí, os dons ainda estão em nosso meio. Então eu vou liberar uma palavra profética ainda nesses últimos dias. Nós vamos voltar a ver cego enxergando, sombra de profeta curando, lenço de profeta curando. Nós vamos voltar a ver paralítico levantar de cadeira de roda. Nós vamos voltar, eita glória. Eu creio na Bíblia do jeito que ela é. Uma hora que eu estiver indo pregar aí e não der certo o carro, o ônibus ou qualquer coisa, Deus vai me transladar igual Filipe, lá pro outro lado, porque isso acontecia na igreja de Atos. Nós vamos voltar a ver coisa sobrenatural, porque no dia de Pentecoste todos foram cheios e continuaram passando essa glória para frente. A chama não apagou e nem vai apagar. Mas nós que temos essa chama, olha, vocês acabaram de ver meu filho aí. Pois é, eu tenho que passar essa chama adiante, para que meu filho seja incendiado, os filhos dos meus filhos sejam incendiados. Eu não posso parar. Pelo menos a minha parte eu tenho tentado fazer, e peço a Deus que dê continuidade. Quando eu vejo, estamos em Olimpíadas, aquela tocha da Grécia, ela foi acesa, e desde que ela foi acesa, nunca mais deixaram ela apagar. O cuidado com aquela chama é imenso, porque é uma tradição da Grécia, dos Jogos da Grécia, que o fogo que foi aceso não pode apagar. Na última Olimpíada que teve, um cadeirante estava levando a tocha, um atleta olímpico cadeirante levando a tocha, e aconteceu alguma coisa que a
cadeira virou e ele caiu. Eu achei tão interessante que ele caiu, se esborrachou todinho no chão, mas continuou segurando a tocha. Não largou a tocha. Eu fico pensando assim, um atleta por uma tocha aqui que pode se apagar e já era, se esborrachou todinho no chão, aleluias, mas não deixou a tocha apagar. Aleluia. Tem gente aí pensando, fulano caiu, fulano despencou. Ele pode até despencar, o que não pode apagar é o fogo. Aleluia. Alguém pode cair porque é falho, mas a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor com a destra o colocará de pé. Aleluia. Homens falham, mas o fogo continuará aceso continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu vou liberar uma palavra profética nessa noite, que venham as gerações futuras, porque se Jesus não arrebatar a igreja, eu prego para um povo aqui hoje que está disposto a levar essa tocha adiante. O avivamento não vai parar, ele vai continuar sendo notificado no decorrer dos anos. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.